Você já teve a sensação de estar vivendo uma vida que não te pertence? De acordar todos os dias com um peso que não sabe explicar, cumprir uma rotina que não escolheu e interpretar um papel que parece ter sido escrito por alguém que você nem conhece mais? Talvez você esteja cansado, não de viver, mas de sobreviver, de caminhar em círculos, tentando se encaixar em lugares onde nunca coube, de seguir em frente, mesmo sem saber exatamente para onde. E se esse desconforto for, na verdade, um sinal, e se a dor que você sente for o primeiro sussurro da sua alma, tentando te lembrar que existe uma outra vida esperando por você, uma vida que começa quando você decide se reencontrar com quem você é de verdade. A maior parte das pessoas vive no que chamamos de piloto automático. Elas seguem o fluxo, obedecem o relógio, atendem às expectativas, mas por dentro estão vazias. Os dias passam como se fossem cópias uns dos outros. O despertador toca, o café é tomado às pressas, o trânsito é o mesmo, as tarefas se repetem. Há uma sensação de que algo está sempre faltando, mas não se sabe exatamente o que. A alma vai murchando em silêncio, enquanto por fora tudo parece normal. Mas esse normal cansa. E um dia, mesmo sem motivo aparente, a lágrima cai. A respiração pesa. O sorriso trava. É nesse momento que muitos sentem vergonha, culpa ou pensam que estão sendo fracos. Mas não é fraqueza. É lucidez. É o seu ser mais profundo dizendo: você não nasceu para isso. Desde muito cedo, fomos ensinados a seguir roteiros que não escrevemos. Crescemos ouvindo o que devíamos fazer, quem deveríamos ser, como deveríamos agir para sermos aceitos. Agradar os pais, cumprir padrões sociais, mostrar resultados, estudar, casar, ter filhos, conseguir estabilidade. E dentro dessa programação invisível, muitos constroem uma vida inteira sem se perguntar se aquilo tudo fazia sentido para si. Criamos perfis nas redes sociais que mostram sorrisos, conquistas, viagens e filtros, mas por dentro estamos desconectados da nossa essência, vivendo para fora, para impressionar, para ser aceito. E a pergunta que deveria guiar a nossa existência é esquecida. Quem sou eu, além de tudo isso? O corpo começa a dar sinais. O cansaço que não passa, mesmo dormindo. A ansiedade que se instala sem razão. A tristeza que aparece no meio de um dia comum. A irritação constante com pequenas coisas. Uma sensação difusa de não pertencimento, de que há algo errado, mas que não conseguimos nomear. Esses sintomas não são falhas, são alertas, são formas que a vida encontra de nos sacudir, de nos fazer parar, respirar e olhar para dentro. Porque por mais que tentemos nos distrair com trabalho, redes sociais ou distrações, chega uma hora em que o barulho externo não consegue mais abafar o grito interno. Muitas vezes, o despertar vem acompanhado de dor, um colapso, um fim, um burnout, uma separação, uma perda, algo que quebra a rotina, que desestrutura o que estava funcionando. E no meio dos cacos, algo renasce. É quando o chão some que começamos a buscar sentido em outras direções. De repente, aquela vida que antes parecia segura se mostra insustentável. Aquilo que antes parecia estabilidade, agora é prisão. E você começa a perceber que está perdido. Mas pela primeira vez, sente que está começando a se encontrar. Porque às vezes é no fundo do poço que descobrimos que existe uma escada. E essa escada leva para dentro. Esse é o momento em que algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É quando você começa a se fazer perguntas que evitou por anos. O que eu realmente quero? O que me faz sentir vivo? Qual é o meu valor, além do que eu produzo? Esse reencontro com o eu verdadeiro não acontece com grandes respostas, mas com pequenos silêncios.
Ele começa no momento em que você para de ouvir o mundo e começa a escutar a si mesmo. E para isso, o silêncio é sagrado. O tempo consigo mesmo é necessário. O confronto com a própria verdade é inevitável. Algumas práticas podem te ajudar nesse caminho. Escrever todos os dias o que sente, o que pensa, o que gostaria de viver. Criar pequenos espaços de solitude longe do barulho e da pressão. Revisitar seus valores, o que você realmente acredita, sem interferência externa, e começar a perceber quais partes da sua rotina estão alinhadas com isso e quais não estão. O autoconhecimento não é um destino, mas um processo. Um caminho de volta para casa. Uma jornada em que cada passo é uma escolha por si mesmo. Mas reencontrar-se não exige revoluções grandiosas. Não é preciso largar tudo de uma vez. Às vezes, tudo começa com uma decisão simples: dizer não para o que te esgota, dizer sim para o que te nutre. Trocar uma obrigação por um momento de presença. Escolher o que faz sentido, mesmo que pareça pequeno, porque cada pequeno ato de verdade reconstrói você. Cada escolha alinhada com a sua essência é um tijolo na construção de uma vida nova, uma vida que finalmente é sua. Talvez hoje você esteja no meio da confusão. Talvez esteja sentindo que perdeu o rumo, que não tem energia, que não sabe por onde começar. E tá tudo bem, ninguém acorda iluminado de um dia para o outro, mas a decisão de mudar, de olhar para dentro, de se reencontrar, essa decisão pode acontecer agora. Porque o verdadeiro despertar não começa com grandes eventos. Começa com um sussurro, um incômodo, um sentimento de que algo precisa mudar. E se você está aqui, ouvindo isso, é porque esse despertar já começou. Você não está perdido. Você está em processo, está caminhando, está voltando. E não importa o quanto tenha se afastado de si, sempre é possível recomeçar. Sempre é possível realinhar. Porque você não precisa de permissão para viver sua verdade. Você só precisa de coragem. Coragem para soltar o que não é seu, coragem para se escolher. Coragem para viver uma vida que te represente. A vida que você merece começa quando você decide parar de fugir e começa a voltar para casa. A partir do momento em que você assume essa escolha, a escolha de viver uma vida que seja verdadeiramente sua, algo começa a se mover dentro de você. E não vai ser fácil no início. Porque escolher a própria verdade, muitas vezes, significa decepcionar os outros. Significa sair do controle, do conhecido, do confortável. Significa quebrar padrões que estavam em você há anos. E o mundo lá fora pode não entender. Algumas pessoas vão questionar suas decisões, outras vão tentar te puxar de volta para a zona onde você era previsível, onde você cumpria um papel que as deixava confortáveis. Mas escuta com atenção. Ninguém vive a sua vida por você. E se você não assumir essa missão agora, quem vai? Viver de verdade é um ato de rebeldia. Em uma sociedade que lucra com a nossa desconexão, com o nosso cansaço, com a nossa pressa e insatisfação, reencontrar-se é quase revolucionário. Você começa a se tornar alguém que incomoda, não porque ataca, mas porque se recusa a continuar adormecido. Alguém que busca sentido, que questiona, que escolhe com presença. E é nesse ponto que a vida começa a ganhar novas cores. Coisas pequenas se tornam mágicas. Um café da manhã em silêncio, um sim dito com o coração, um não dito com firmeza. A sensação de que, enfim, cada passo seu tem direção. E essa direção é para dentro, é para cima, é para frente. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte sua já despertou. E essa parte está pronta para mais. Não existe fórmula perfeita, nem manual do reencontro, mas existe um caminho. Um caminho feito de escolhas conscientes, de momentos de silêncio, de verdades que você decide honrar, mesmo que doa,
de promessas que você faz a si mesmo e finalmente começa a cumprir. Talvez leve tempo, talvez tenha recaídas. Mas a cada vez que você se escuta com coragem, a cada vez que respeita sua própria verdade, você se fortalece, você se reconstrói, você se aproxima da sua essência. E se houver medo, tudo bem. O medo também faz parte. Ele só mostra o quanto você está saindo do território conhecido. Mas saiba, o novo só nasce onde o velho morre. E o velho, muitas vezes, é essa identidade que você vestiu por tanto tempo, mas que nunca foi sua de verdade. Desapegar dói, mas ficar dói mais. E o que dói hoje será a sua liberdade amanhã. Por isso, caminha. Mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo tropeçando. Porque cada passo em direção à sua verdade é um ato de amor próprio, um ato de reconexão, um ato de renascimento. Então, deixa eu te lembrar de uma coisa importante. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa fazer a pergunta certa. E a pergunta é: essa vida que eu estou vivendo é minha? Se a resposta for não, você já sabe por onde. Começar. Comece pelo simples, pelo pequeno, por algo que você sente que é seu. E a cada dia vá trazendo de volta fragmentos de si que estavam espalhados pelo mundo. Recolha sua força, sua voz, suas vontades, e use tudo isso para reconstruir sua história. Do seu jeito, com a sua alma, com a sua verdade. Hoje você tem a oportunidade de escolher diferente, de parar de viver no automático, de se libertar da obrigação de agradar, de se reencontrar com aquilo que faz seu coração bater mais forte. Você não precisa de aplausos, não precisa de aprovação, precisa de verdade. E a verdade, por mais simples que pareça, é o que vai te manter inteiro, vai te manter vivo, vai te manter real. E é só quando estamos inteiros, vivos e reais que podemos, enfim, viver uma vida com significado. Se essa mensagem tocou você, não guarda só para si. Espalha. Manda para alguém que está vivendo no automático, que está exausto, que está em silêncio, mas gritando por dentro. Às vezes, uma única frase pode acordar uma alma. E se esse vídeo puder fazer isso por alguém, ele já cumpriu o seu propósito. E antes de sair, lembra de deixar nos comentários: eu escolho viver a minha vida. Porque esse não é só um comentário, é uma declaração, é o início de algo novo. É você dizendo ao mundo e a si mesmo que está pronto para despertar. A vida que é verdadeiramente sua começa agora.